Oi, gente! Vamos fazer uma nova tentativa da nossa aula, que não é uma aula, né? É um bate-papo com a Carla Soares, do perfil Vida de Mestranda. Sejam bem-vindos. Contem pra mim aqui se vocês conseguem ouvir bem e ver bem. Gente, eu tô vendo meu cabelo, ele tá arrepiado aqui bem na frente, né? Jesus amado. Ai, coloquem aqui pra mim, por gentileza, se vocês conseguem ouvir, tá bom? E ver bem, pra gente continuar esse bate-papo gostoso com Carla. Conseguem, né? Então tá bom. É bom, três é demais. Terceira tentativa nossa de conversar com a Carla, do perfil Vida de Mestranda. Oi! Agora você me ouve? Sim? Ouve bem? Eu não tô Sim. te ouvindo. Ah, agora sim. Agora tu falou, tô ouvindo. Muito bem. Ô, Carla, a gente estava conversando sobre esse desafio que é, né? Você ser um bom aluno e, ao mesmo tempo, conciliar com todas as outras áreas da sua vida. Mas eu penso que é um desafio, mas é super importante. E eu acho que basta a gente lembrar que, por exemplo, no mestrado, você está estudando uma coisa, né? É um tema que você estuda. Quando a gente era mais novinho, a gente estudava português, matemática, história, ciências, geografia, filosofia, algumas pessoas estudaram, tudo ao mesmo tempo e a gente tinha que dar conta. Então, quando a gente vai fazer uma pós-graduação, é importante que a gente, na minha opinião, priorize alguns tempos para estudo e foque esse tempo de estudo no estudo, mas também tenha outros momentos nos quais a gente vai se dedicar à família, aos amigos, a fazer alguma coisa que você gosta. Eu sempre falo com os meus alunos que é importante eles terem. Você estava falando do livro, né? Que o médico te perguntou qual livro você leu e você não lembrava. Eu falo com todo mundo que é importante a gente ter uma rotina de leitura de alguma coisa que não tenha nada a ver com a nossa pós-graduação. Que seja 15 minutos por dia. E aí as pessoas às vezes falam para mim, nossa, mas 15 minutos é tão pouco tempo, não vai dar para ler nada. Você lê muitos e muitos livros se você tiver essa rotina de leitura de 15 minutos. Porque muita gente vai pensar assim, ah, não, mas eu não consigo ler livro porque eu não tenho tempo. Mas todo mundo tem 15 minutos por dia. E para você ler um livro que se desligue, faça com que você se desligue da sua pós-graduação um pouco, faça com que você tenha ideias diferentes, faça com que você relaxe a sua cabeça, não é necessário mais do que 15 minutos por dia. É uma coisa que eu faço e que eu indico que todo mundo faça. Porque, inclusive, muito pós-graduando não sabe escrever bem, porque não lê nada. Só lê os livros técnicos, só lê aquilo que está ali na pós-graduação. E eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu quero que vocês comentem aqui se vocês têm ou não têm 15 minutos no dia, gente, para pegar um livro diferente daquilo que é o seu objeto de estudo e ler. Eu duvido que tenha uma pessoa que não tem 15 minutos. Porque eu vou falar assim, você tem 15 minutos, pelo menos, no seu Instagram, no seu Facebook. E fazendo outras coisas. Então, para mim, uma coisa importante que o pós-graduando tem que saber é priorizar esse tempo de leitura para outras coisas, para outros temas. Temas que eles gostem. Tipo, eu amo biografia, adoro, sempre estou lendo uma biografia. Você gosta de livro de ficção, literatura brasileira, estrangeira, não importa, mas tenha reservado no seu dia pelo menos esses 15 minutos. Mas me conta mais de você, Carla. Agora que você começou o mestrado online, né? Com disciplinas online, como é que está sendo isso? Está sendo bem desafiador. A gente está pagando 4 disciplinas, mas aí eles organizaram de um jeito que a gente nunca vai pagar as 4 juntas. A gente paga duas, quando essas duas acabam, a gente inicia as outras duas. Porque assim, as Uhum, disciplinas elas acontecem de segunda a sexta e geralmente elas ocupam ou uma manhã inteira ou uma tarde inteira. E é aquela uhum. coisa, né? Pós-graduando, as pessoas acham que a gente só estuda, que a gente só assiste aula. Mas se fosse só a aula, estaria ótimo, né? O problema é o que eles passam além daquela aula. Então você precisa estar atento e aí as atividades elas acabam consumindo você durante o dia inteiro, né? Você precisa ficar manhã e tarde naquilo. Então está sendo assim, uma experiência bem diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que um ponto positivo é que está fazendo a gente se abrir para um mundo novo que vem a partir de agora, né? Essa questão do acesso remoto
ela não vai ser deixada de lado quando a pandemia acabar. Né? Tá fazendo a gente ver que tem outras possibilidades de fazer dar certo. Então, está sendo bem enriquecedor, assim. É difícil você ficar concentrado, né? Aquelas 3 horas de aula. Mas a gente está aprendendo a mexer no computador, a usar as ferramentas que ele tem. E está sendo uma experiência bem rica. Olha, para mim também tem sido muito rico, sabia? Eu falei que depois que voltar, né, quando passar a pandemia, quando tivermos uma nova vacina, eu já avisei meus orientandos. Eu falei, gente, eu não quero nenhum falando comigo presencialmente mais. Eu quero só online, porque é muito mais rápido. E assim, ó, uma orientação de aluno, às vezes o aluno sai de casa que é longe para ir até, eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, para ir até lá falar comigo, quando na verdade ele pode falar o que ele quer falar aqui, ó, online e pelo menos até agora, nas orientações que eu faço, eu não vi nenhum prejuízo. Inclusive, é uma avaliação dos meus alunos também. Ontem eu estava com uma aluna, ela até falou assim, ai, professora, que a ação demorou 1h30. Ela falou, ai, professora, eu acho que eu, se tivesse na sua frente, não teria falado tantas coisas. Bem, acho que tem que aproveitar esse momento e tirar algo de bom, né? Então, assim, perceber mesmo no trabalho, quantas vezes a gente acaba sendo resistente ao trabalho remoto, e eu percebo que no meu trabalho, no meu cotidiano, tudo que eu faço dá para fazer online. E na casa da gente, né, próximo da família, enfim, eu acho que tem algo a nos dizer, essa pandemia também, sabe? Em relação aos estudos. Muitas vezes essa coisa, essa reuniãozada, né? Não sei se você já faz parte de grupo de pesquisa, mas às vezes grupos de pesquisa com reuniões que são assim super infrutíferas no online, parece que o povo fica mais, como é que eu vou falar? Fica mais agitado, proativo e tal, e as coisas são resolvidas de uma maneira diferente. Mas, Carla, no início da nossa conversa, que caiu, você contou um pouco sobre o seu adoecimento na graduação. Você podia repetir um pouquinho, só porque aí a gente vai ter o panorama completo aqui nessa gravação? Sim. Então, no segundo ano da minha faculdade, eu comecei a ter ansiedade, né? Isso foi diagnosticado depois de um episódio de sintomas, digamos assim, de infarto, né? Que, na verdade, eu somatizei aquilo que eu estava vivendo. Então, não foi preciso, na época, tomar remédio, nada disso, mas, assim, isso me abriu a mente para, hoje em dia, eu faço terapia, não agora, porque a gente está durante a pandemia e ela não está atendendo. Mas faço terapia, quando preciso, tomo algum calmante natural, faço alguma meditação, tento fazer acupuntura também quando dá. Então, hoje eu cuido mais da minha saúde mental, né? Eu me priorizo mais. Quando dá o meu limite e não entra mais nada na minha cabeça, não entra, eu desligo o computador e pronto, né? Não adianta forçar. Eu não forço. E aconselho também que as pessoas não forçem. Porque a gente vive num imediatismo muito grande. E eu acho que às vezes isso é bem desnecessário. Dá tempo da gente fazer tudo ou quase tudo, se a gente se planejar. Sim, acho que você falou uma palavra-chave, que é prioridade. Sempre falo isso, assim. Tempo é uma questão de prioridade. Nem sempre no seu dia você vai conseguir fazer tudo aquilo que você planejou. E tudo bem, no outro dia você recomeça de onde você parou. O que não dá, obviamente, é você ser uma pessoa que não rende nada nunca. Sempre falo, todo pós-graduando tem que ter o seu cronograma, né? No mês de janeiro eu vou fazer isso, de fevereiro aquilo, mesmo porque você não dá para você ficar a vida inteira na pós-graduação. E se você formar antes do tempo, melhor ainda. Mas, se num dia você vê que você não está rendendo, pega um livro para ler, vai fazer outra coisa. Problema é você querer fazer isso todos os dias. Aí realmente a gente está lidando com criança, não está lidando com adulto, né? Assim, porque uma outra coisa que acho que é importante é assim, que na pós-graduação a gente não faz só o que a gente gosta. Não sei se você já teve aulas que você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que eu tive. Nossa, eu tive aulas que eu falava assim, cara, disciplinas, que eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas elas são obrigatórias. Ou seja, elas são um degrau para chegar
ao doutorado, para chegar à tese, para chegar. Então, você precisa encarar aquilo que você não gosta como um degrau dessa escada que tem dias melhores, tem dias piores, tem coisas que são boas, coisas que não são. Tem disciplinas, gente, da pós-graduação que são inúteis para o seu projeto de pesquisa. Eu, tipo assim, me desculpe os meus colegas, professores, pesquisadores, mas tem muitas disciplinas que não vão fazer sentido nenhum para todos os estudantes. Vai fazer sentido para um, para outro não vai fazer. Então, eu, inclusive, admiro os programas de pós que têm poucas disciplinas obrigatórias e muitas optativas. Porque quando tem muita disciplina obrigatória, o aluno fica preso ali naquele monte de disciplina. E a gente teve um caso recente, né, do quase ministro, que fez todas as disciplinas de doutorado e estava se dizendo doutor, né? Quando, na verdade, a disciplina, gente, disciplina qualquer pessoa faz. Estou sendo bem sincera com vocês, assim. Falar, ai, nossa, as disciplinas são super importantes. São importantes. Mas você vai ver que nem todas você vai gostar. Nem todas você vai ter facilidade. Eu fiz o meu mestrado em tocoginecologia, apesar de ser jornalista. Eu fiz em ginecologia obstetrícia na Unicamp. E aí eu tinha só disciplinas na área de saúde. E aí tinha disciplinas dificílimas, por exemplo, epidemiologia. Eu nunca tinha nem visto, nem passado perto. Para você ter uma ideia, eu tive tanta dificuldade que eu colava, eu fazia esquemas, assim, o que a gente chama hoje mapas mentais, na minha época de mestrado, há uns 10 anos atrás, fazia mapas mentais no papel e pregava, assim, nas paredes do quarto para eu conseguir entender. Você é boa de epidemiologia, enfermeira, mas assim, cara, para jornalista entender epidemiologia em um semestre, cara, é muito. Aquele livrinho azul. Quem é, gente, o livro azul de epidemiologia? Ai, não vou lembrar o autor agora. Mas assim, eu sei que eu tive que saber aquele livro de cabo a rabo em um semestre, fazer prova. E com colegas médicos, né, que já conheciam de tudo, já sabiam, tinham muito mais facilidade que eu. E eu falei, bom, eu tenho duas chances. A primeira é reclamar, odiar a disciplina e desistir do mestrado. E a segunda é não reclamar, fazer o que tem que ser feito, que é sentar a poupança na cadeira e estudar. Porque aí, veja, quando eu passou aquele primeiro semestre com essa disciplina, acabou, sabe? Acabou que ficou um diferencial no meu currículo, eu sou uma jornalista que entende de epidemiologia, e ao mesmo tempo, pronto, passou esse degrau, pronto, agora eu já vou fazer as outras coisas, enfim. Eu acho que todo pós-graduando precisa ter essa maturidade de entender que você tem que priorizar, tem coisas que são mais importantes, outras menos importantes. O que é obrigatório não dá para você fugir, você tem que fazer. Por exemplo, eu já vi pós-graduando que fala que é contra a banca de defesa de tese, ou a banca de defesa de mestrado. E aí eu falo, amigo, você tem que fazer outra coisa da vida, porque assim, onde é que a gente vai testar se você realmente está pronta para ser pesquisadora, se não na banca? Quando você tem ali que lidar com perguntas na hora, né? O famoso, quem sabe, faz ao vivo ali, de pessoas que sabem muito mais do que você daquele tema, você precisa ser testado, é isso. A vida acadêmica é isso. E eu sempre falo uma outra coisa, Carla, que se fosse fácil, todo mundo tinha mestrado e doutorado. Então, assim, não adianta a gente acreditar que, ai, não, é facinho. Vou fazer o mestrado porque estou desempregado, vou fazer o mestrado porque vai ser fácil. Eu falo para as pessoas, gente, cuidado, não faz isso, porque são 2 anos. E se você não tiver mesmo interesse de seguir a carreira acadêmica, né? Ou mesmo de ter uma curiosidade por um objeto bem específico que vai te auxiliar no seu trabalho profissional depois, não faça. Porque se, eu acredito, eu não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu acredito que boa parte do sofrimento mental dos pós-graduandos é essa angústia também de estar fazendo uma coisa que ele está vendo que não é aquilo que ele queria, sabe? O que você pensa sobre isso? Eu acho que hoje em dia virou mais que eu vou fazer porque eu vou ter um título e eu vou ganhar mais. Pessoas que não querem nada com a pesquisa, pessoas que odeiam ensinar, entram no mestrado e eu fico, meu Deus, está fazendo o quê? Né? Porque, antes de tudo, se você não se identifica com aquilo, você, ao meu ver, só está tirando a vaga de alguém que realmente queria estar ali. Eu sempre digo muito isso. Então, tipo, a gente escuta muito. Você tem gente aqui que pode estar querendo só um título para colocar no currículo.
Mas você não pode nem justificar isso. Você precisa se apaixonar pelo que você está fazendo, porque senão você não vai fazer bem feito. E assim, na pior das hipóteses, também você vai o quê? Começar e você não vai chegar ao fim. Porque uma hora você cansa de empurrar com a barriga aquilo. Sim, A mesma coisa, gente que ama na minha área, né, que é a saúde. A gente passa a faculdade inteira ouvindo que a gente tem que sair da graduação e a gente tem que entrar numa residência para depois a gente fazer um mestrado. Se eu não quero trabalhar na assistência, qual é o sentido de eu primeiro ter que não. passar 2 anos da minha vida cumprindo 60 horas semanais dentro de um hospital, se eu não vou querer seguir naquilo ali só para depois eu fazer um mestrado? Eu disse, não faz sentido. Não faz sentido. Ao meu ver, não faz sentido de jeito nenhum. É verdade. E ainda mais se você for pensar que tem vaga para todo mundo na residência, não tem, gente. Do mesmo jeito que não tem vaga para todo mundo no mestrado, do mesmo jeito que não tem vaga para todo mundo no mercado de trabalho. Essa é uma verdade que muita gente quer esconder. Mas é fato, gente. Se você não foi um bom aluno na graduação, se você não tem um bom currículo, dificilmente você vai conseguir em pé de igualdade com quem é aquela pessoa que é muito mais esforçada, que procura muito mais, que é muito mais proativa. É isso. Eu percebo que, às vezes, na pós-graduação, tem essa imaturidade das pessoas acharem assim que os professores devem alguma coisa para os alunos, que o seu orientador deve alguma coisa para você, que você está lá porque você... Não, querido, ninguém te deve nada, sabe? Você tá lá porque você quer. Eu gosto muito, eu já dei aula na graduação, muito tempo, na graduação de jornalismo, publicidade, relações públicas e na área de saúde coletiva. E hoje só dou aula na pós-graduação. E eu falo que espera-se do pós-graduando uma postura de ninguém está me obrigando a estar aqui. Então, eu vou fazer sim o que precisa ser feito para estar aqui. E sabe que não é isso que a gente vê em alguns casos, Carla? Às vezes a gente vê como se o aluno estivesse fazendo um favor de estar ali para o professor, sabe? Assim, eu falo, gente, vamos ser mais maduros, sabe? Eu gosto de falar para o povo, gente, vida real. Uma coisa são os memes da internet, que legal, que lindo. Mas a vida real pede uma maturidade, né? Sabe outra coisa que eu queria te perguntar e, na verdade, te parabenizar? Você falou que você fez o seu Instagram porque você viu que não tinha muitas coisas e você queria compartilhar esse processo. No meu caso, eu fiz o meu canal no YouTube só depois que eu me graduei, doutora, que eu fui vendo tudo e aí eu não conseguia conciliar. Eu falava, cara, mas eu não vou conseguir cuidar do YouTube e eu trabalhava, sempre trabalhei, estudei, trabalhar, estudar e fazer com qualidade. E eu fiz depois. E agora eu vejo tanto de gente que está fazendo como que diários da pós-graduação nas redes sociais. Eu acho isso muito bacana. Acho que foi assim que eu te conheci, né? Eu estava falando mais cedo com as pessoas. Eu não sei se é nessa gravação ou na que a gente perdeu. Que eu vi o seu comentário em um post de alguém e foi assim que eu encontrei o seu perfil e vi e falei, ai, que gracinha, deixa eu seguir essa menina, deixa eu conversar com ela pessoalmente, apresentá-la para minha audiência. Ô, Carla, mas me conta mais coisas. Ah, não, sabe outra coisa que eu queria comentar? Que eu falei na primeira gravação também, que não está gravado aqui? Que hoje, faz 3 anos que eu comecei a produzir conteúdo no YouTube. E aí eu só lembrei disso hoje de manhã, porque, enfim, com a pandemia, assim, quem trabalha com comunicação e saúde está bem cheio de milhões de coisas. E aí eu pensei, nossa, eu não fiz nada assim específico. Aí depois eu pensei, claro que eu fiz, olha, a conversa com a Carla, gente, que ótimo, já é um marco de 3 anos lá no meu canal do YouTube, que eu convido, inclusive, todos vocês que não conhecem, conhecerem, youtube.com/Mariela com 2 L's oficial. A gente tem mais de 150 vídeos lá sobre vida acadêmica. Ô, Carla, e conta pra mim mais uma coisa. Por que você decidiu fazer mestrado? Você disse que não quis a residência? Na verdade, eu cheguei a tentar a residência, mas quando eu fiz a prova da residência, eu já estava aprovada no mestrado. Ah, você é tranquila demais. Isso. A gente passa a faculdade toda ouvindo isso, né? Que tem que sair para fazer a residência. Sim. Assim, você acaba que, meu Deus, qual é a área que eu vou entrar? Porque, como aconteceu comigo, até hoje eu tenho dúvida. Talvez se eu tivesse entrado na residência, eu tivesse me decepcionado. Porque a minha residência aqui eu tentei era UTI. Então, numa pandemia, tá assim, né? Então, Nossa. a visão que eu ia ter era totalmente diferente do que realmente é.
Então, assim, quando foi, acho que do sétimo período para o final do curso, são 10 períodos na minha faculdade, a gente tem muita vivência de estágio e tudo mais. E eu ficava, eu gosto, né? Gosto do hospital, gosto da atenção básica, mas não é o que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos. Então, assim, Maturidade. eu tentava me visualizar fazendo, dando plantão, né? Sem parar, tudo mais. E eu não via. Eu me via mais dentro da sala de aula. A gente vai amadurecendo na graduação e aquelas aulas que o professor não tem tanta didática, ou que a gente acha que ele poderia ofertar mais, isso vai inquietando a gente, de certa forma. E você começa a se perguntar, e se fosse eu, né? Se eu estivesse ali, eu me perguntava muito isso. Hoje em dia eu vejo que não é tão fácil, né? Que didática não é uma coisa que você aprende. Mas aí no final, no final do meu curso, no último ano, realmente, tem aquele estágio que a gente diz que é o estágio curricular, onde você realmente só faz estágio, você não tem mais aula, você não tem mais contato com os professores, com os amigos, nada disso. E aí, durante esse período, eu preferia estar fazendo o meu TCC, além do artigo, do que estar no estágio. Na assistência. Meu Deus, aí eu pensava, eu vou tentar um mestrado sem ter praticamente nada do que eles queriam, porque eu não tinha projeto de pesquisa, não tinha artigo. Como a gente passou, né, a faculdade inteira, olhe para a residência, eu tinha tudo que pontuava na residência, mas eu não tinha aquilo que pontuava para o mestrado. Aí, lá no meu programa, a gente tem 2 seleções, na metade do ano e no final. E aí, na metade do ano, foi quando eu me formei, ia ter uma seleção e eu ainda não tinha nem apresentado o TCC. Eu disse, meu Deus, vai ser loucura eu não terminar, enfim, por medo de fracassar, eu sempre digo isso, foi medo de fracassar, eu não tentei. E aí me formei, tudo direito, fiquei estudando para a residência, né? Tinha que passar na residência. E assim, acontecia muito isso porque eles diziam a bolsa da residência é maravilhosa. E aí você acaba meio que por uma questão financeira do que por uma questão de é o que eu quero fazer. Eu vejo que acontece muito isso. E aí, quando teve essa segunda seleção, eu vou tentar. Conversei com essa minha amiga, que foi quem me deu as dicas de como fazer, que também não fez residência e nem pretende, não gosta da área hospitalar, nada disso, da área assistencial. E aí ela disse, faça porque você só vai saber se você tentar. Se não passar, experiência. E aí eu decidi tentar o mestrado, né? Parei de estudar para residência, abandonei a residência e foquei no mestrado. Construí o pré-projeto, estudei tudo direitinho e passei. Então, assim, quando eu passei, na verdade eu nem acreditei. Porque, assim, as 2 primeiras etapas, elas são praticamente que decisivas. E eu tive notas muito altas nessas etapas. E, assim, a ansiedade em pessoa que eu sou, eu sempre fazia a listinha para ver mais ou menos onde eu estava, para ver se eu estava dentro das vagas. E aí, na terceira etapa... Com o perfil dos seus concorrentes. Isso. Eu somava todas Quem as nunca? notas. Isso. Aí, pronto. Quando eu vi que eu estava, eu disse, meu Deus, passei. Agora tô tranquila, vou fazer a prova da residência porque eu paguei, né? Mas eu tenho o meu mestrado. E aí as pessoas me perguntavam muito: e se passar na residência? Aí eu dizia: eu faço um mestrado. Porque assim, claro, o mestrado tem todo ano? Tem. Mas eu acho que, assim como a residência também tem todo ano, mas você adiar uma coisa que você realmente quer porque alguém disse que tem que ser dessa forma, eu acho que não é justo, né? E aí vinha a grande questão de como é que eu vou me manter. Eu disse, não, eu vou conseguir a bolsa. Eu tenho isso na minha cabeça, eu vou conseguir a bolsa. E pronto, a gente foi nessa perspectiva e deu certo, graças a Deus. Ai, que bom, gente. Você parece uma pessoa bem determinada. Isso é importante. Seu orientador ou sua orientadora, não sei, deve estar feliz. Porque é bom um aluno que é determinado, sabe? Que sabe o que quer, que sabe que vai fazer isso. Sabe, você está falando, eu estou lembrando que quando eu fiz graduação, no fim da minha graduação em jornalismo, eu estava no último semestre e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fazia estágio em um centro de tecnologia da Federal de Viçosa, na área de assessoria de comunicação, mas eu não sabia o que eu ia fazer depois, porque eu não tinha dinheiro,
Assim, eu morava no alojamento da universidade. Aí, o que eu fiz? Eu falei com uma professora. Eu falei, o nome dela é Ana Carolina. Eu falei, Ana, eu acho que eu vou fazer mestrado porque eu não quero ficar desempregada assim que eu terminar a minha graduação. E aí ela falou assim para mim, ela falou, você não deve fazer mestrado por causa disso, para não ficar desempregada. Mestrado é se você quiser seguir carreira acadêmica, se você quiser ser uma pesquisadora, depois fazendo um doutorado. E aí eu falei, é sério? Ela falou, você não faz só para não ficar desempregado. E aí acabou que eu não fiz. Eu fui contratada onde eu estava, onde eu fazia estágio, e aí fui fazer especialização, né, uma pós-graduação em jornalismo científico na Unicamp. E eu ia e voltava toda semana da Unicamp para Viçosa, 14 horas de viagem, para ir e voltar de ônibus, porque para mim, só de ter passado na Unicamp, tudo valia a pena o esforço. Mas como eu não tinha, né, como é que eu ia me manter em Campinas? Então, se eu tinha um emprego em Viçosa, eu fui fazendo assim, fiquei assim um semestre, e aí depois arrumei um emprego em Campinas e fiquei lá trabalhando, estudando e tal. E aí, durante a minha especialização, me veio essa maturidade de querer fazer o mestrado. Não porque eu estava desempregada, porque eu já estava empregada, mas porque por perceber, eu falei, cara, eu quero estudar esse pedacinho aqui do mundo, então por isso eu vou fazer o mestrado. Eu acho que quando a gente encontra alunos que têm essa maturidade, a pesquisa até flui melhor, sabe, Carla? Porque o aluno que está no mestrado só por causa da bolsa, eu falo isso, só por causa da bolsa, só porque ele não conseguiu emprego em nada, aí ele vai para o mestrado. Esse aluno, ele está adiando o desemprego dele, só isso. Porque o mestrado vai acabar em algum momento. E já tem um momento certo, daqui 2 anos. E outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, falo no meu canal, não deixe para começar a procurar um emprego, seja em faculdade particular ou na assistência, quando você terminar o seu curso. Comece a procurar enquanto você tem o seu curso para fazer, enquanto você está fazendo o seu curso. Que seja um trabalho voluntário, alguma coisa que você faça algumas horas na semana, porque enquanto você está ligado a uma instituição, a sua rede de contatos é muito maior. As possibilidades de você conseguir mostrar o seu trabalho são maiores enquanto você diz, eu sou aluna da universidade tal, eu sou mestranda da universidade tal, sou doutoranda da universidade tal. Depois que você encerrou o seu vínculo, não necessariamente o próprio seu orientador, ele vai ter outros orientandos para se preocupar, outras coisas para poder fazer, né? E acho que um erro também dos alunos, às vezes, é depositar todas as fichas, assim, acreditar piamente que o orientador vai arrumar um emprego para ele depois. Isso é um erro, gente, assim, imenso. Eu falo com o povo, eu falo, gente, seu orientador já está empregado. Ele já está com a vida feita, assim. Não espere. Seja o melhor aluno possível para que o seu orientador possa te indicar para pessoas, mas o seu orientador, ele não vai arrumar um emprego para você, sabe? Eu acho que é importante ter essa maturidade também para não ficar naquela de, eu fiz um mestrado e fiquei desempregada. Fiz um doutorado e agora estou dirigindo Uber. O trabalho no Uber é um trabalho digno como qualquer outro. Mas se tem um doutor que está dirigindo um Uber, na minha opinião, esse doutor não planejou tão bem a carreira acadêmica dele como ele deveria ter planejado, sabe? Eu queria só chamar a atenção para algumas participações que a gente teve aqui, ó. A Luciana está dizendo que o conselho é ótimo, que é verdade. Gil está dizendo que você é muito determinado e perseverante. Hanner, Hanner, querido. Mari, não consigo achar o seu canal. Para achar, você tem que ir no youtube.com/Mariela, com 2 L's, oficial. Ou então, no link da minha bio, tem também o canal. Aí, Studies da Tata, tá dizendo, é verdade, Mari. Carla é demais, é sua amiga essa. Opa, que beleza. Aí, Campos está dizendo, a graduação nos preparou para o que eles acreditavam ser o melhor para nós. Que é uma coisa, por exemplo, quem faz Universidade Federal, geralmente, em vários cursos, né? O foco é bem acadêmico. Não é um foco tanto do mercado de trabalho. Dependendo da faculdade, dependendo da área, dependendo do curso, né? Então, os alunos têm que ficar atentos. Eu tinha visto uma pergunta aqui, agora eu não estou achando. Achei. Olha, Machine está dizendo assim, Mari e Carla, acham que sair da graduação direto para o doutorado? Direto para o doutorado, direto? Sou estudante de nutrição e quero tentar. O que você pensa, Carla? Eu acho que se é o que ela quer, eu conheço pessoas
que saíram, conheci aqui, através do Instagram, que saíram da graduação e foram direto para o doutorado. Você precisa ter muito fixo o seu objetivo, né? Não adianta você fazer um doutorado e assim pular etapas, porque agora no mestrado eu vejo que talvez se eu tivesse ido direto para um doutorado, eles iam exigir de mim uma maturidade que eu ainda não tenho, em relação à Sim, pesquisa, à metodologia, ao estudo sim. específico. Então, assim, você precisa saber muito o que você quer e saber que você vai ser cobrado por isso, né? Por coisas que É. talvez você precisa ir construindo aos poucos. Sabe o que eu penso também? Eu, quando estava na graduação, lembro de uma colega de alojamento ela fazia matemática e ela foi aprovada para o doutorado em matemática direto. Ela tinha muitas publicações. Sabe aquela pessoa que entrou na universidade e já tinha, tipo assim, ela entrou e já entrou numa iniciação científica e publicava muito com o orientador dela. Essa pessoa já tem esse contato com iniciação científica na graduação e que publicou coisas relevantes durante a graduação, de fato, eu entendo que ela pode ir direto para o doutorado. Lembrando isso que você falou, que ela vai ser cobrada como uma pessoa que está num doutorado, não como um mestrado. Porque no mestrado, a gente vai conduzir o aluno para que ele entenda um pouco mais sobre metodologia de pesquisa, consiga definir bem o que é um objeto de pesquisa, consiga aplicar uma metodologia para observar aquele determinado fenômeno. O mestrado é como é que eu falo assim? É você caminhar junto com o aluno para desenvolver aos poucos a maturidade dele, para ele conseguir tocar a pesquisa dele. E no mestrado não se exige tanto uma pesquisa super original, se exige que o aluno tenha objetivos claros, aplique uma metodologia de maneira correta para observar um determinado fenômeno. É isso que o mestrado vai te exigir. No doutorado, você caminha sozinho, sabe? O doutorado é assim, bem-vinda ao mundo real. Se eu te contar, talvez no meu doutorado, eu fiz doutorado em 3 anos e meio. Eu não sei se eu tive mais que 10 ou 15 reuniões de orientação com a minha orientadora ao longo do doutorado inteiro. Porque o doutorado é aquele momento assim, você tem o seu supervisor, o seu orientador, mas é muito com você. É muito você escolher o método, você aplicar o método. O orientador, você tem contato com ele, você faz com que ele você faz com que o aluno tenha uma autonomia que o mestrado não é exigido tanto essa autonomia assim. E aí eu tenho dúvida se uma pessoa que nunca fez iniciação científica tem autoridade para um doutorado, por exemplo. Porque, ok, ele vai fazer talvez numa disciplina de metodologia de pesquisa, mas essa coisa de conduzir a pesquisa de uma forma bastante independente e também para criar a sua personalidade como pesquisador, né, descolada do seu orientador, é preciso uma maturidade que, na minha opinião, só se a pessoa já fez iniciação científica, já publicou na graduação, que vale a pena ela ir direto para o doutorado. Eu falo que, assim, no mestrado, eu não tive orientadores que pegaram na minha mão, nem no mestrado, nem no doutorado. Eu tive orientadores muito bons, assim. O doutor Arão, que até já faleceu, que foi do meu mestrado, ele me ensinou muito exatamente porque ele era muito bravo. E aí eu amadureci demais, porque ele era muito bravo e exigia demais, assim. Tem um caso que eu conto que, assim, uma vez eu fui apresentar para ele uma planilha que eu tinha feito, e aí eu cheguei para ele, e assim, se você colocar no Lattes, acho que mesmo ele falecido, o Lattes dele permanece lá, né? Se você colocar lá, Arão Mendes Pinto Neto, você vai saber o que eu tô falando. Eu virei para ele um dia, eu cheguei lá e falei, doutor Arão, eu queria te mostrar essa planilha, e eu cheguei com um papel mais ou menos assim, entendeu? Para falar com o meu orientador. Essa planilha aqui, ó, que eu tô fazendo aqui, fiz na mão a planilha. Pense, olha a imaturidade, mestranda. E aí levei na mão para ele. Ele olhou para mim e ele falou assim: olha, o dia que você trouxer uma planilha no nível de uma mestranda da Unicamp, você volta aqui, porque essa aí eu não vou olhar. Gente, o meu coração, a minha, tipo assim, eu fiquei muito chocada, sabe? Muito. Mas depois eu entendi que
onde já se viu você levar um trem no papel escrito para o seu orientador ver e na hora, assim, não, você manda com antecedência, você manda por e-mail dele, ele vai ver no tempo dele, você marca um dia e vocês conversam sobre, sabe? Então, pequenas coisas que revelam uma imaturidade que eu tinha, até nesse trato mesmo, né, com o orientador. Não sei se você já passou por isso, Carla, mas ó, na dúvida, manda tudo por e-mail para sua orientadora, bem diagramadinho. É. Ai, ai. Bom, o que mais que eu quero saber de você? Várias coisas. Ô, Carla, você já me falou um pouco sobre essa coisa do seu adoecimento mental. Queria que você contasse também sobre como as pessoas devem encarar a universidade. Porque o que a gente vê hoje? Como eu disse, né? Muita gente vai para o mestrado porque está desempregado. E isso é um tiro no pé, penso eu. Só adia mais o desemprego. Não façam isso. Queria saber sua opinião, assim, para você, o que é estar no mestrado? O que significa estar no mestrado? Por que você quis isso? Assim, eu acredito que antes de uma realização e um desejo pessoal, né, é você saber que você não está passando 2 anos em vão. Você tem que entrar com a mentalidade de que aquilo que você vai fazer deve impactar positivamente a vida de outras pessoas, né? O seu produto final deve servir para dar um retorno à sociedade, né? Para você ajudar, para você, digamos assim, desenvolver algo que vai ajudar a salvar mais vidas na minha área, né? Que é saúde. Então, quando eu vejo assim essas pessoas com uma certa competição, eu acho bem desnecessário, né? Existe espaço para todo mundo e eu acho que o intuito de quem faz uma pós-graduação é realmente descobrir alguma coisa que vá dar um retorno, que vá ajudar a vida de alguém, que vá facilitar a vida de alguém. Concordo com você. Só em uma coisa acho que eu não concordo, que eu não acho que tem espaço para todo mundo, porque quem não é bom, quem não sabe fazer bem, quem não estudou direito, não vai ter espaço. E muitas vezes são essas pessoas que acabam adoecendo ou que acabam falando mal da pós-graduação e falando mal da universidade, dizendo que na universidade só tem maconheiro, só tem gente que não presta, só faz estudos que não fazem muito sentido e tal, e não sei o quê. Calma, gente. Toda generalização é complicada. Então, eu acho que se você se dedicar, se você fazer o que tem que ser feito, fizer o seu trabalho da melhor forma possível, sem esperar que as outras pessoas vão te dar um emprego, porque não é assim, né? É você que tem que correr atrás do seu emprego. Eu acho que a visão e até a postura dessa pessoa na universidade vai ser uma postura diferente. Ô, Carly, me conta uma coisa, você pensa em fazer intercâmbio fora nesse período? Bem, no primeiro dia, né, que a minha orientadora falou comigo, ela fez: "Você fala inglês?" Bem assim, né, numa conversa. Eu disse: "Professora, eu já fiz curso, mas é aquela coisa, né, tá bem enferrujada." E aí ela disse: "Olha, é porque eu tenho um projeto assim, assim, e é com a professora do Canadá, e tem essa possibilidade, como a gente está querendo aumentar a nota do programa, existe essa possibilidade de mandar alunos para fora, e assim, está tendo as vagas, e a gente está perdendo porque o aluno ele não fala inglês." E aí eu disse, então vamos, né? Voltei para o inglês e se surgir a Muito bem. oportunidade, vamos embora. Muito bem. Eu ia te dizer isso, porque eu fiz o meu primeiro intercâmbio foi no mestrado, sabia? No Brasil, muita gente acha que isso é impossível. Tem muita cultura do doutorado sanduíche, né? Mas no mestrado dá para fazer. Eu fiz com uma bolsa de um banco privado, fiz uma seleção na Unicamp e passei 6 meses na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. E foi, tipo assim, a realização do meu sonho. Porque, para você ter uma ideia, eu nunca tinha nem andado de avião, você acredita? A primeira vez que eu andei de avião na vida foi para ir para a Espanha. Eu já me senti muito chique. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Depois eu vi que nem todos os voos eram daquele jeito, como um voo internacional. Mas eu acho que todos os alunos que têm professores como essa sua têm que aproveitar a oportunidade, sabe? E estudar sim. Depois eu fui para o Canadá, eu cheguei a passar uma temporada curtinha de um estágio-visita no Canadá, na Universidade de Quebec, em Montreal, mas na parte que fala francês. E aí foi mais ou menos nesse esquema também que você está falando. Quando eu entrei no doutorado, a minha orientadora falou que era para eu aprender francês
porque eles tinham um convênio com uma professora de lá, que depois até veio para minha banca, é uma fofa, me recebeu super bem lá. E eu penso que vale muito a pena, sabe? Apesar de o mestrado serem só 2 anos, se você ficar um mês fora, Carla, você volta com outra cabeça. Assim, tanto no mestrado quanto no doutorado, o tempo que eu passei fora foi muito importante, inclusive para amadurecerem algumas ideias que a gente tem e está só aqui no nosso mundinho, no nosso grupo de pesquisa, você chega em contato com a realidade internacional e percebe outras possibilidades, percebe outros objetos de pesquisa. Então, eu, no teu lugar, já falaria com a professora. Professora, já estou ótima para ir para fora. E começava a ver séries, tudo em inglês, bota cada vez mais o inglês no seu cotidiano, porque, assim, 100% pronto, eu acho que a gente nunca tá na língua. Quando você chega lá, o primeiro dia é um desastre, pelo menos no meu caso, os dois. Tanto no espanhol, que eu já falava, quanto no francês, o primeiro dia eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, meu Deus, eu não estou entendendo nada. E depois você faz um cursinho lá, eu fiz curso também, tanto na Espanha quanto no Canadá, fiz curso lá no tempo que estava lá, mesmo sendo pouco tempo, e você vai desenrolando, sabe? E acho que quando já se tem a parceria com o pesquisador de fora, geralmente eles são muito solícitos e são muito acolhedores aos alunos. Eu acho que vale a pena. Sua orientadora é uma joia, hein? Não perca ela. Sabe outra coisa que eu queria comentar da tua fala? Quando você falou sobre a competitividade, né? Que existe competitividade em todas as áreas, né? Mas eu fico pensando assim, que quando a gente sabe, a gente conhece a nossa verdade, conhece o nosso trabalho, sabe que a gente fez um trabalho autêntico, que a gente se dedica, tem espaço pra gente sim, sabe? E não precisa ficar de olho na grama do vizinho, sabe? No que o colega tá conseguindo, naquilo que a outra pessoa fez. Ai, meu Deus, ele conseguiu isso, conseguiu aquilo. Bom para ele, que feliz para ele. Não é porque ele conseguiu que você não vai conseguir. As coisas não são assim. É claro que as vagas são limitadas, mas eu acredito muito, muito, muito numa coisa, Carla. Assim, eu falo que o que é da gente, Deus guarda. Ninguém vai pegar, sabe? Ninguém vai pegar. Então, para você ter uma ideia, quando eu fui, olha, eu vou lembrando uma coisa. Você tá vendo tanto que eu falo, ô Carla? Quando eu fui tentar o meu intercâmbio na Espanha, eu fui falar, cheguei a falar com o meu orientador, porque precisava de assinar e tal. Aí meu orientador falou assim: Nossa, mas você vai para a Espanha? Eu super apoio, mas eu acho que você não vai conseguir, porque você não é médica. Você vai concorrer com todos os médicos aqui do departamento e você não vai conseguir, porque o currículo deles de medicina e tal vai ser melhor, babá. Eu falei, ai, mas se eu conseguir, o senhor me apoia? Ele falou, claro, eu apoio desde já. Só tô, tipo assim, ele quis só me dar um choque de realidade. E eu gosto muito de quem faz isso, sabe, Carla? Quem bota a gente assim, fia, menos. Baixa essa bola aí. Você não é isso tudo, não. E aí, quando eu consegui, pra mim, foi assim. Eu falei, cara, eu consegui. Pra você ter uma ideia, nem passaporte eu tinha, né? Não tinha viajado de avião, quanto menos passaporte. Não tinha nada. Coitada. Mas, enfim. E eu acho isso, sabe? Que o que é da gente, o que é seu é seu. Ninguém vai pegar, ninguém é teu. A coisa vai acontecer para você, se você, né, correr atrás, fizer a sua parte, não for um profissional medíocre, que também é uma coisa que acho que a gente podia conversar aqui, sabe? Quais são as dicas que você dá para quem está iniciando a carreira acadêmica, Carla? Para não ser um estudante medíocre, um pós-graduando medíocre. Primeiro de tudo, né? Antes de acabar o período, de poder chamar outras pessoas, né, de remanejamento, se situe e veja que realmente é aquilo que você quer, né? Para que você não atrapalhe o sonho de outra pessoa que podia estar ali e por causa de Legal. você ela não está. Né? Legal. Então, assim, veja se é realmente isso que você quer. Se não for, saia, né? Dê espaço a outro. Tenha em mente que você vai precisar fazer coisas que você não gosta e que você às vezes acha que é desnecessário, como as cadeiras que você falou, né? E tenha sempre, se lembre sempre do motivo pelo qual você começou. Eu acho que isso é a grande chave. Porque a gente não está 100% bem o tempo todo, a gente não está 100% motivado, a Verdade. gente não está ativo, né? Vem preguiça, vem vontade de desistir, vem desespero, Verdade. vem vontade de chorar. Mas quando a gente sabe aonde a gente quer chegar,
isso fica mais claro, né? E assim, tenha muito empenho. Faça as coisas com segurança, né? Procure estudar. Não é porque, pronto, eu penso muito assim, porque da minha turma, quando a gente se conheceu, eu sou a mais nova. E eu sou a única que saí da graduação para o mestrado. Então, às vezes, isso pode soar assim. Será que ela sabe? Sabe? Às vezes as pessoas olham e meio que duvidam de você. Então, assim, se aproprie daquilo que você conseguiu. Não é porque fulano tem isso ou aquilo, é isso ou aquilo, que você é inferior a ele. Tenha seus objetivos claros e faça por onde você construir a sua história, independente do caminho que A está seguindo ou que B tá conseguindo. Faça a sua história, se foque no que você está ali, no que você se dispôs a fazer e faça bem feito. Se você vai começar o inglês, se dedique no inglês. Se você escolheu pagar uma disciplina, faça aquela disciplina dando o melhor de si. Não significa dizer que você sempre vai ter notas maravilhosas naquela disciplina, porque ninguém é bom o tempo todo, em tudo. Vão ter coisas que você não vai tirar uma nota boa e tá tudo bem. Mas, assim, você precisa ter dentro de si a certeza de que você fez o seu melhor, independente do que eles vão achar de você, né? Você tá em paz consigo mesmo. Não. Eu fui até o meu limite. Eu dei tudo de mim e eu acho que é isso, fazer as coisas com amor. Quando a gente faz as coisas com amor, tudo flui, né? A minha orientadora, ela já chegou para mim, acho que Bonitinha. Ai, quero ser orientadora, gente. uns três temas diferentes. Não, vamos trocar. Vem fazer mestrado aqui com a gente. E ela fala, tá bom para você? Olha, eu quero que você tenha esse tempo para você conhecer o professora. Gostei desse tema. O último, claro, foi o que eu mais disse, professora, não, é esse. Esse eu realmente Aham. me apaixonei. Mas assim, eu acho que quando a gente tá por um objetivo maior, pouco assim, contanto que você goste daquilo, não interessa muito se você vai pesquisar em criança, se você vai pesquisar em adolescente, porque você vai fazer bem feito, você tá ali, você gosta do que você tá fazendo. Então, pouco, entre aspas, importa os meios, né? Eu acho que a gente faz bem feito quando a gente gosta daquilo que a gente faz. Então, se você não Sim. gosta, dê o espaço a outro, para que o outro faça bem feito. Sim, sabe, você falando, eu lembrei de uma outra coisa, que é eu acho que a gente já está chegando no fim do nosso ao vivo, eu acho, sabia? Porque a gente começou 11 e aí teve aqueles probleminhas e tal. Acho que a gente já deve estar quase terminando. Infelizmente, porque eu tô adorando conversar com você, já quero ser sua Bem, orientadora. Aí, a gente, eu acho que para a gente não ser um profissional medíocre, eu acho que um ponto que eu levo muito em consideração é você nunca dar ouvidos para quem não chegou aonde você quer chegar. Porque muitas pessoas têm palavras que desmotivam a gente todos os dias. Para você ver, eu sou jornalista e eu fui fazer mestrado na medicina. Eu ouvi de muitas pessoas que o caminho que eu estava seguindo não era o legal, que eu não ia conseguir passar num concurso público depois, porque eu estava fugindo da minha área, que é a comunicação, e que, enfim, eu ouvi muitas coisas, sabe? Assim, e hoje eu sou apaixonada com a área de comunicação em saúde. Se você vê, tipo, tanto que a gente tem trabalhado só agora nesse tempo da Covid-19, a quantidade de notícias falsas, a quantidade de coisa que tem para se pesquisar nessa área e que é importante e que modifica a vida das pessoas, acho que eu queria deixar esse recado para as pessoas, porque muita gente vai te desmotivar. Muita gente vai dizer para você que você não consegue e que não é para você fazer assim, que está errado. Antes de dar ouvido para essas pessoas, olha para a vida delas, olha para a biografia delas, olha o que, que essas pessoas construíram, desculpa. O que, que essa pessoa que está falando para você não fazer, qual é a biografia dela? Qual é o legado dela? O que, que ela já fez? Né? Você quer chegar aonde essa pessoa tá? Porque muitas pessoas nos desmotivam todos os dias. E poucos são aqueles que falam, não, vamos, eu te ajudo, faz mesmo e tal, enfim. Então, acho que para a gente ter essa noção de quais são as vozes que a gente vai ter na nossa cabeça como sendo vozes que vão nos guiar, sabe? Porque o que mais tem é gente frustrada querendo frustrar os outros, sabe? Então, olha para a vida dessa pessoa que está dizendo para você não. Olha para ela, olha para essa vida. Essa é a vida que você quer? Porque se não for, você nem tem que escutar.
Quer dizer, às vezes você pode até escutar por educação, mas assim, você fala, legal, próxima, dá licença, sabe? E eu quero te agradecer, viu, Carla? Porque eu adorei o nosso papo. Eu que agradeço, foi ótimo. Antes de terminar, quero te perguntar se tem alguma coisa que você considera relevante e que eu não te perguntei para você contar. Não, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre tudo que interessa para quem está começando, principalmente agora. Só dizer, né, Sim. que não deixe que ninguém dite como você deve escrever a sua trajetória. Faça realmente aquilo que lhe dá prazer, né? Porque a graduação, o estudo, a gente estuda a vida inteira praticamente, e assim, ele já é cansativo bastante para a gente perder tempo com algo que não dá prazer, que não nos deixa feliz, né? Então, como você falou, não dê ouvidos a críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Se fosse assim, se eu tivesse escutado muitas pessoas, talvez hoje eu nem estivesse no mestrado e talvez eu não fosse nem enfermeira, eu não tivesse nem me graduado. Porque a visão, tem muito essa visão da minha profissão de que tu só vai fazer enfermagem, tu não vai ser só enfermeira não, né? Eu escutei Só, muito para pensar só. isso. Eu escutava muito isso e eu dizia, não. E assim, já tinha muito na minha cabeça. Eu vou fazer um mestrado. Porque eles perguntavam isso como se eu não fosse fazer uma outra faculdade, né? Porque as pessoas ainda têm essa visão que você faz enfermagem porque você quer medicina. Não é na minha área. E aí, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, né? Mas você queria fazer medicina? Não. Os 3 vestibulares que eu fiz, todos foram em enfermagem. E eu só tinha feito um vestibular antes, que foi para ciências biológicas. Eu amava biologia. Nada a ver, né? Ah, Mas, tem a ver, sim, um pouco. mas assim, para que a gente não escute, pense sempre, tenha a certeza do que você quer. Quando você tem a certeza do que você quer, as coisas elas caminham mais rápido, né? E não dê ouvido a pessoas que acham que você deve fazer isso ou aquilo. Você tem que fazer aquilo que vai lhe fazer feliz. Eu acho que é isso. Ah, muito bem, Carla. Olha, uma alegria falar com você nesse dia que eu estou completando 3 anos de conteúdos lá no YouTube. Parabéns, Mari. Ah, parabéns para nós, né, querida? Fico muito feliz, tá? De a gente ter conseguido a agenda para poder fazer. Espero que a gente possa fazer outras colaborações em prol desses pós-graduandos aí do Brasil e de outros países que falam português. Desejo muito sucesso na sua carreira acadêmica. Conte comigo para o que você precisar. Gente, todos vocês que participaram com a gente, eu agradeço muito, tá bom? Sei que a gente teve problemas no início da live, peço desculpas mais uma vez, agradeço a paciência e confiança de vocês no nosso conteúdo. Peço que se você gostou dessa live, que você compartilha, eu vou deixar lá no meu, como é que chama aquilo? IGTV. Eu vou deixar no meu IGTV, siga a Carla, se você não me segue ainda, me siga, para que a gente possa compartilhar o pouco que a gente sabe com mais pessoas, porque existe vida além da vida acadêmica. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Carla, mais uma vez. Obrigada, Mari.